Gente, Sabrina Alves aqui mais uma vez. Bem-vindos ao meu canal. Deixe seu joinha. Faça sua inscrição no canal, se você já assistiu algum vídeo e gostou. Se ainda não viu nenhum vídeo, chegou aqui, assista até o final esse vídeo. E chegando ao final você decide se merece a sua inscrição. Você se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos em que eu fizer. E algum dia, se eu me sentir preparada, quem sabe lives. E bora lá pro assunto de hoje. O vídeo de hoje eu vou começar falando sobre a minha apresentação, quem eu sou, de onde eu venho. O meu trajeto até aqui é um pequeno resumo de uma linha do tempo, em que eu vou falar de alguns fatos, mas não vou me aprofundar, porque a intenção é me apresentar, me fazer conhecida, visto que vocês estão engajando muito, tá chegando muita gente aqui no meu canal. Já somos mais de 7.000 pessoas no meu canal. Eu não esperava, não estava nos meus planos, eu não me preparei e eu acreditava que eu ia soltar um vídeo aqui, outro daqui a 2, 3 semanas, e que fosse ter pouco público, visto que eu tinha 26 ou 28 seguidores no meu canal, e agora já são mais de 7.000. Talvez até mais de 7.500 nesse momento que eu tô gravando o vídeo. E eu só tenho a agradecer. Eu ainda tô meia chocada, abismada, assustada com esse crescimento tão precoce. Mas eu agradeço mais ainda porque esse crescimento veio através da empatia, do acolhimento. Através de um relato duro depois de uma noite conturbada de trabalho, uma noite atípica, uma noite que não é muito comum, mas que ela ocorre umas quantas vezes, imaginem vocês, em mais de 20 anos desse trabalho. E para completar esse agradecimento, essa motivação, essa animação, essa felicidade que vocês estão me proporcionando, eu preciso lembrar de algumas pessoas que me fizeram algumas doações no meu PX. E foram os primeiros apoiadores do canal. Eu coloquei o PX no meu canal não com a intenção de que vocês me mantenham ou que me enviem dinheiros altos. Vocês sabem as responsabilidades de vocês. Como anda a vida financeira de vocês, vocês conhecem as economias de vocês, e eu sou muito grata a essas pessoas que me depositaram alguma confiança e colaboraram de alguma forma comigo. Eu vou agradecer então o nosso primeiro colaborador, que foi... Hoje eu vou ler os nomes completos, mas nos próximos eu vou ler sobrenome e codinome. Por se acaso é uma pessoa trans, uma travesti como eu, ou um homem trans, que ainda não retificou sua documentação. E então vamos lá. Luiz Eduardo de Souza Nascimento. O meu primeiro colaborador, que foi no dia 19 de agosto de 2025. Luiz, muito, muito obrigada pela sua colaboração. A segunda colaboradora foi a Natália P. Moura, no dia 20 de agosto de 2025. Nath! Natália! Obrigada, querida. Muito obrigada. O terceiro é o Rian Silva Santos. Muitíssimo obrigada, Rian. Foi também ontem, dia 20 de agosto de 2025. E a Bruna Zeferino Stagemeyer, ou Stagemeyer,
no dia 20 de agosto de 2025. Olha, eu não sei como se pronuncia seu sobrenome, aliás, seu codinome, mas eu amei, eu achei super chique. Depois, se você quiser, você me escreve como se pronuncia seu sobrenome e eu vou ficar encantada de aprender. Me dá a sensação de que ele é alemão ou que é holandês, algo assim, mas você vai me contar. Ou eu vou ter que pesquisar e descobrir de onde vem o seu codinome, porque eu tô curiosa. Então essas são as pessoas que me ajudaram nesses dias. Sou muito grata. Eu não tenho intenção de que vocês me patrocinem em muito. Eu desejo que quando for monetizado, que eu consiga tirar do YouTube esse investimento, né, pro canal, para fazer um cantinho mais instagramável e para melhorar a qualidade aqui. Já consegui uma ring light, já tô com um microfonezinho e que eu nem sei se tá pegando porque tava dobrado. Tem umas quantas luzes aqui me segurando e me iluminando. E é isso. Eu não vivo aqui como uma rainha, eu não ganho muito dinheiro. Apesar de que o câmbio é alto, não me sobra tanto dinheiro para enviar para o Brasil, para que eu possa ter um pezinho de meia, mas eu envio qualquer troquinho, qualquer coisinha que me sobra, eu busco enviar. Agora que eu consegui minha independência financeira e bancária. E me dá o suficiente o que eu trabalho aqui, honestamente, dignamente, porque meu trabalho não é desonesto e nem indigno. Ele só é irregulamentado, infelizmente, e marginalizado por muitas pessoas. Aqui, no caso, até é criminalizado, já que estão desejando fazer uma lei de abolição. E então é o suficiente. Trabalho com... Eu não viajo tanto. Se eu quisesse ganhar mesmo dinheiro, eu teria que viajar, me expor a mais risco, a depender da sorte. E eu tô aqui há 6 anos nessa cidade. Os clientes que eu tenho são os mesmos desde quando eu cheguei. Eles não soltaram minha mão. E olha que eu já tive inúmeras questões em que eles podiam soltar minhas mãos e não soltaram. Geralmente eu trabalho com eles, que eu já tive algum contato, que eu tenho o contato salvo na minha agenda telefônica. Mas às vezes aparece algum outro, algum novo, algum diferente. E é isso. Eu vivo de maneira minimalista. Já logo quando eu cheguei aqui na Europa, nos inícios. Até me deslumbrei um pouco, mas eu tinha menos idade, menos experiência. E hoje em dia eu tenho uma cabeça completamente diferente, procuro viver com dignidade, mesmo que seja com pouco. E aprendi a viver com pouco. Então, o que entrar do YouTube, que eu começar a receber do YouTube, vai todo para cursos de formação, para outros assuntos pessoais que estão pendentes, para a minha imagem, porque vocês já perceberam que me falta alguma coisa. E eu não consigo, porque aqui é muito caro, não estou conseguindo arrumar o meu cartão de visitas, que seria um sorriso. Mas um dia eu chego lá, um dia eu acerto tudo. E as coisas caminham, graças a Deus, as coisas estão fluindo e vocês estão me dando o maior apoio para que isso aconteça. Eu estou confiante, então não se preocupem, não se sintam pressionados em me dar Pix. Vai chegar um momento em que o YouTube vai me monetizar, mas é bem-vindo qualquer incentivo, qualquer apoio, porque isso vai ser investido para o canal, exatamente para o canal. E como eu falei, eu tenho uma vida minimalista, não saio de festa, eu vivo aqui dentro desse meu quartinho no home office, no abatedouro, esperando algum cabrito
que era esse corpinho. E agora produzindo conteúdo para vocês, uma nova profissão que também é digna, que também é válida e remunerada, que é muito importante. Bom, vamos lá. Eu acho que já falei demais esse prelúdio. E vamos ao que interessa, ao conteúdo de verdade. Eu me chamo Sabrina Alves, eu sou uma travesti, gosto de usar meu termo político, travesti, que nasceu em São Paulo, capital, mais especificamente na Zona Norte, freguesia do Ó, na Vila Palmeiras. Era uma ruazinha sem saída e eu morava na Casa dos Fundos com os meus pais e com a minha irmã. Meu irmão ainda não tinha nascido. Na casa da frente moravam os meus avós e meus tios. E tinha uma casa intermediária que moravam um tio meu com uma esposa dele, se não me engano. E foi uma infância agradável, apesar de muito pobre, da casinha ser bastante simples e velha. Era uma casinha aconchegante, a família fazia a casinha ser aconchegante. E eu tinha um amigo que morava na frente, chamado Juliano, que mais pra frente eu vou falar dele pra vocês. Tinha um outro amigo que era um senhor já de idade, que ele cuidava do ferro velho. E eu acho que era Seu João o nome dele. Enfim, eu não vou lembrar que é o nome dele corretamente, mas fica aí a lembrança, eu tenho certeza de que ele já partiu. E ele tocava sanfona, e eu gostava de ir na casa dele para tomar um cafezinho e para escutar ele tocando sanfona, para ele me ensinar a tocar sanfona. E era assim que eu me divertia. A maior parte do tempo eu estava brincando sozinha, e quando vinham meus primos visitar minha avó era quando eu tinha um pouco mais de diversão. Morei ali até os meus 6 anos, creio. E aí eu mudei pro bairro do Limão, que é um bairro vizinho da freguesia do Ó. 6, 7 anos, eu acho. Me mudei pro bairro vizinho. E ali eu perdi os contatos que eu tinha. O Juliano já tinha ido pro Japão, porque o pai dele era japonês. E ele morava com a mãe dele no Brasil. O pai dele conseguiu levar eles dois. A despedida foi um pouco antes de que a gente se mudasse, pelo que eu me lembro. E aí veio um novo bairro. Eu passei por algumas questões, porque eu tive que me separar da minha irmã e a gente era muito pegadas. E meu irmão não tinha nem 1 ano de nascido quando a gente se mudou. E então eu me sentia bastante sozinha, sabe? Já que ela tinha que permanecer lá com a minha avó, porque ela estudava numa escola lá e não tinha conseguido matrícula. E então eu me sentia bastante sozinha. Fiz até amizade, conheci os vizinhos. Eu tava brincando, eu lembro que a bola caiu no quintal do vizinho. E aí o muro era alto pra mim, que eu era muito baixinha, eu fazia tratamento pra crescimento. E aí eu consegui subir assim no muro, quando eu olhei, aí tava ali meu vizinho. E aí eu me assustei, aí eu me abaixei assim, sabe, quando você se esconde e apoia as costas no muro. Quando eu olhei pra cima, ele tava lá. Eu falei, ai, que minha bola caiu. E aí ele jogou a bola. E ali eu comecei a ter alguma conversa com alguém daquele lugar. Logo eu fui matriculada, comecei a fazer o pré no Haroldinho, chamamos Haroldinho, apelido carinhoso da nossa escola, que era a escola de ensino fundamental Professor Haroldo de Azevedo. Quem for de lá, um beijo. Aos meus amigos de sala, meus companheiros de sala, meus colegas de sala e também desafetos escolares. Um beijo para vocês, se estiverem me vendo.
Aos amigos, eu lembro de vocês com muito carinho. Aos que me defenderam e mesmo que ainda mesmo que não tenhamos mais amizade, contato, aos que me defenderam em algum momento, muito obrigada, porque foi barra, é muito bullying, e eu lembro que tive até uma professora que praticou bullying comigo, e ela era parte da minoria, uma mulher preta, sabe? E sempre questionando o meu jeito de ser, enfim. Era complicado, porque eu era uma criança, eu tinha um cabelo assim grandinho, eu sempre cortava tipo cuia, sabe? Parecia uma indigenazinha, e tinha os olhos mais puxadinhos. E da pele morena, 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 porque eu sou morena, só que agora eu tô um pouco clara de desbotada, tô desbotada do sol. E então era complicado por conta disso, porque as crianças meio que me deixavam mais de lado, não faziam muita amizade. As poucas crianças que eu fazia amizade, depois quando os pais descobriam, não queriam que tivesse amizade comigo. E aí geralmente eu fazia amizade com as crianças mais deixadas de lado, que não eram tão populares e tão aceitos pelo pessoal. E eu adorava, porque eu aprendi a ter empatia, a, a ter um maior cuidado, um olhar mais acolhedor para essas pessoas. Eu acho que é por isso que eu falo tanto em acolhimento, empatia, e biriri bororó, porque era justamente o que eu queria que tivessem comigo e era o que eu praticava com essas outras crianças. Mesmo que entre a gente, criança, sabe como é? Fazia algumas brincadeiras, entrávamos em desacordo por causa de brincadeiras pesadas, de algum bullying, alguma coisa. Mas depois a gente se ajeitava e quando era necessário fazer alguma defesa a gente fazia. E só que a questão da sexualidade sempre vinha à tona, né? Porque até então eu tinha um nome de outro gênero que não o que eu tenho hoje. E isso me trazia muitos problemas, principalmente na hora da chamada. Já começava o problema no primeiro dia de aula, quando vinha a chamada. E quando eu era mais nova, lógico, minha voz ficou um pouco mais grave, porque eu fumo, sou fumante, me desculpem. Minhas duas drogas que eu uso hoje em dia, porque da outra que eu já cheguei a usar, eu me livrei do vício. Eu fumo cigarro e fumo um outro cigarro, um cigarro de erva. E o cigarro de tabaco, de nicotina, eu tenho muita vontade de deixar, só que o cigarro de erva eu não quero porque ele acaba sendo terapêutico para mim. Ele tem o mesmo efeito que um ansiolítico, por exemplo. Pra mim, não estou dando recomendações a você. Eu estou falando o que acontece comigo, com o meu organismo. Pode ser que você invente de se aventurar e passe mal, tem um amarelo, como a gente chama aqui, tem uma tela preta e não se dê bem com substância. Então não recomendo, não recomendo. Mas vamos voltar. Período de escola, tudo bem. Eu tinha a voz muito fina e feminina. Então quando eu falava, tava lá fazendo a chamada, tananã, 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 quando chegava eu falava fulaninho, biriri, bororó. E aí eu falava presente. E só que era automático. Aqui eu tô forçando um pouquinho. E então todo mundo olhava pra trás e já começavam as risadas. Dali eu já não tinha mais paz e eu basicamente não descia nem pro recreio. Até que eu ia criando intimidade, conhecendo outras crianças que geralmente também estavam ali segregadas pelas demais crianças padrões. E ali eu criava meus vínculos e tinha algum tipo de amizade, de valor, com um pouco mais de respeito.
E então eu estudei nessa escola, no Haroldinho, foi assim até a 8ª série. Meus últimos anos no Haroldinho eu tinha uma rede de apoio, porque como eu já tinha estudado muitas vezes com as mesmas pessoas na mesma sala, então eu conhecia muita gente que eram de outras salas e que tinham apreço por mim. Eu consegui estabelecer algumas conexões, sim. E essas pessoas, enfim, me ajudaram a escolher o nome que eu tenho hoje, Sabrina. Eles foram parte fundamental para essa escolha através de um sistema de votos que a gente forjou. A gente fingiu de que era uma votação para qualquer uma outra coisa e no fim das contas era uma votação para escolher meu nome. E Sabrina ganhou, que foi inspirada na Sabrina Parlatore, VJ da MTV, maravilhosa, e que eu achava ela belíssima, e ela é belíssima, inteligentíssima, e por isso veio o meu nomezinho daí, graças ao sorteio, porque tinha outros nomes. E então nasceu Sabrina e eu tive que mudar de escola, que eu estudei lá até a 8ª série. E aí eu fui estudar no ETAL, na Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo. Escola Estadual de Ensino Médio. É fundamental e médio. Mas eu fui fazer o médio lá. E resulta que no primeiro dia de aula, eu já tinha furado minha orelha. E aí eu fui com argolas. Fiz uma maquiagemzinha, passei um lápis de olho e tal. Eu me vestia meio andrógena, com calça larga, baby lookzinha. Já tava tomando hormônio. Eu comecei a tomar hormônio com 13 anos, escondidinha. E aí eu com meu cabelinho longuinho e tal. Primeiro dia de aula, quando a gente desce para o intervalo, uma confusão generalizada. A escola inteira. E eu escutando, mata, 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 viado. E eu, o que é isso? O que tá acontecendo? Quando eu consegui chegar mais perto da confusão, era uma como eu, uma irmã. Que nos tornamos amigas depois ainda depois que eu saí da escola. Nesse período em que eu tava na escola, não fizemos amizade. E ela tinha tretado com um menino, porque ela tinha ficado com esse menino e parece que tinham vazado fotos deles dois. E aí o menino foi bater nela e ela foi de lá, meu amor, porque ela é, ou ela era, porque relatos de que ela já faleceu. E ela foi de lá e deu uma coça nele. Por isso a confusão se tornou generalizada, porque ela derrubou ele e ela tava por cima, dando o nome dela e o restante da escola não admitiu de que um homenzinho hétero estava perdendo para uma pequena trans, uma jovem trans, uma jovem travesti. Então, quando terminou a confusão, que conseguiram separar, que veio a coordenadora e tal, aquele mesmo grupo de pessoas virou pra mim e falou: e a próxima é você. Tava eu com as minhas amigas e tinha mais uma amiga que hoje em dia já não é mais trans, ela destransicionou. Ou ela tá ainda no meio do caminho, quem sabe. Amiga, beijo pra você, sabe que eu te amo. E pra mim sempre vai ser amiga. E aí a gente ficou meio em choque. Só que mesmo assim eu enfrentei, eu continuei indo do jeito que eu queria. Eu era terrível. Eu já tinha umas roupinhas compradas e eu me vestia na casa dessa minha amiga. Saía com uma roupa da casa dos meus pais, ia na casa da minha amiga que é na mesma rua, colocava as roupas que eu tinha comprado ou que eu tinha ganho das minhas amigas cis, ou as que eu tinha feito, porque eu costurei e fiz algumas roupas, a gente se juntava, a gente tinha um grupinho das trans, e mais ou menos ali mais ou menos na faixa da mesma idade, eu era a mais nova entre elas.
E aí a gente se dava dica de como costurar, a gente customizava coisas, fazia da calça jeans uma bolsa. Era muito louco, era muito legal. E a gente se encontrava na casa das veteranas, na casa das veteranas, sempre pra tomar um cafezinho, bater um papo, pra assistir MTV Top 10. E era tudo, era tudo. Foi um período assim muito gostoso, esse de autoconhecimento e tal. Mas não era na escola. Os riscos eram grandes, eu tive que fazer algumas coisas artesanais depois dessa ameaça, para que eu pudesse ter uma defesa. Eu não podia usar o banheiro. Eu não usava nem masculino nem feminino. Eu tinha que segurar se eu tivesse vontade. E aí depois que eu saí eu pedia para usar em algum bar que tinha ali pela zona, que não me permitiam. Se eu entrasse no de meninos eles queriam me bater. E se eu entrasse no das meninas, elas me expulsavam simplesmente. Também queriam me bater. Teve uma delas que até me ameaçou, que ela rasgou realmente a cara de uma menina. Num desses primeiros dias, ela levou uma navalha, ela rasgou a cara da menina. E aí, numa dessas que eu fui entrar no banheiro, ela virou pra mim e falou: você aqui não entra. Se eu tiver entrar nesse banheiro, eu rasgo sua cara igual a rasguei a da fulana. Eu falei: então tenta sorte. Eu só respondi ela: eu não vou usar o banheiro hoje, mas tenta sorte. No dia que você rasgar minha cara, tenha certeza de que você também vai ter a cara rasgada. Porque assim como você traz alguma coisa pra escola, eu também trago. E nada. Assim foi. Eu acabei deixando os estudos no terceiro colegial pela metade, porque eu estava morando muito longe, eu tinha sido expulsa de casa. E a escola ficava num ponto extremo, eu morava num outro ponto extremo, trabalhava em outro ponto e ainda fazia curso no bairro do Limão. A escola era na freguesia do Ó, eu morava na freguesia do Ó, que é grandíssima, só que numa outra ponta da esqueci o nome daquela avenida. Esqueci completamente o nome daquela avenida. Enfim, morava lá, próximo já ao Cachoeirinha, já morava próximo ao Cachoeirinha. E a escola fica lá na pontinha, na Avenida Nossa Senhora do Ó. O curso que eu fazia era no centro do bairro do Limão. E o trabalho que eu tinha era já era Cachoeirinha, ali numa das ruazinhas em frente ao Hospital Cachoeirinha. E, ou seja, eu andava tudo isso, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ficou muito pesado, eu não tinha dinheiro para passagem, porque o que eu ganhava no lugar onde eu trabalhava era por volta de 100, 150 reais. E então fazia todo esse trajeto a pé. Da escola até o meu trabalho eu gastava mais ou menos 50 minutos. E fora os demais. E ainda fazia programa pela noite. Escondida do menino com quem eu morava junto. E passava ali a madrugada. E tentava ganhar algum dinheiro. E ganhava. Passando essa parte de estudos, eu morava lá com esse menino e com outro menino que trabalhava com a gente. E não deu certo. A convivência com o outro menino ficou complicada. Tinha algumas questões entre eu e ele também, mal resolvidas. Questões sentimentais ou sexuais também. Acho que era mais sexual do que sentimental. Porque antes de namorar esse menino, a gente ficava de gracinha, de brincadeira, sabe? No horário de intervalo de trabalho, no horário da comida. Ou até mesmo quando a gente trabalhava junto. Como parceiro, sabe? Eu fazendo uma função e passando pra ele, ou vice-versa. E a gente ficava batendo papo e tirando sarrinho. Ou seja, eu trabalhei demais, eu procurei estudar o máximo que eu pude e até onde não deu. Então foi onde eu me joguei de vez na prostituição.
quando eu já não tinha mais expectativa e tal, e precisava sobreviver, né? Aí eu deixei o trabalho que eu tinha e fui praticamente viver da prostituição. E esse vídeo vai ficar longo. E aí fui morar com umas amigas, depois que eu me separei desse menino, com quem eu morava junto. E era a namorada do primo do meu ex. E aí eles iam lá em casa às vezes, só que nossa relação já não tinha mais solução, ele já tava com outra pessoa. E aí aconteceu uma coisa muito chata, me roubaram ali dentro dessa casa, porque vinham muitas outras pessoas. E teve um atraque babado, que algum dia eu vou contar pra vocês, por conta desse roubo. E eu tive que voltar pra casa dos meus pais, mesmo sem falar com meu pai, que assim permaneceu até 2012. E fui conviver com eles. Conviver, voltei pro trabalho ou que eu tinha deixado, mas não deixei a rua. Continuei me prostituindo para conseguir minha independência, visto que dentro de casa era uma situação muito incômoda e que eu estava à mercê das normas e regras, como toda casa, né? Onde se mora com os pais. E consegui viver ali em comunhão durante um período, e aí logo saí de casa, porque estava indo muito bem, e fui viver a minha independência. Aí foi onde eu conheci a rua, onde eu conheci o que era cafetinagem, porque até então eu fazia no meu bairro, eu fazia na Cachoeirinha, eu fazia programa na própria freguesia do Ó, lugares onde não eram bom. Na Cachoeirinha, em frente ao cemitério, já era um ponto muito antigo. E esse era o único ponto, só que ele não tinha cafetão, não tinha cafetina, era livre. E aí eu conheci algumas meninas que se mudaram lá para a mesma rua onde moram meus pais. E eu preciso voltar nesse tempo, antes de eu conseguir minha independência. Conheci algumas meninas, algumas travestis, algumas mulheres trans que foram morar ali, justamente na esquina da rua onde moram meus pais, que também é uma rua sem saída ali no bairro do Limão. E fiz amizade com elas. Nisso que eu fiz amizade com elas, elas falaram, nossa, porque eu falei, eu faço aqui na Cachoeirinha e tal, não sei o quê. Elas falaram, nossa, na Barra Funda você ia se dar bem. E eu já tinha passado na Barra Funda quando era mais nova, só que me dava muito medo, porque eu era muito criança. E nisso que eu conheci as trans, eu tava com 16 para 17 anos. E eu falei, então eu vou pra lá, vou me jogar. E aí comecei a me jogar. Nisso que eu comecei a me jogar, na primeira semana eu já falei pra minha mãe, olha, não vai dar, eu vou me jogar de vez nisso. E porque o trabalho que eu tenho não é o suficiente e eu não vivo uma situação cômoda aqui. Eu vou morar lá junto com elas e vou trabalhar na Barra Funda, mas sem deixar ainda meu trabalho. E assim foi, fui morar com elas. Elas me apresentaram a rua, me apresentaram a minha cafifa, que mais do que uma cafifa, ela foi uma mãe pra mim. Ela me ensinou muitas coisas. Eu só posso falar da minha experiência pessoal com ela, viu, gente? Eu não vou citar o nome dela, porque eu acredito que ela ainda tá viva, firme e forte. Eu tenho fé de que ela está. E ela foi maravilhosa comigo. Ela, como eu não morava com ela me cobrava só a rua, por uma questão de segurança, para que as outras também não encrespassem na minha, e outros cafetões me respeitassem, se acaso viessem me parar. E ela me dava muito conselho. Quando eu tive a ideia com 17 anos de colocar o silicone líquido no meu bumbum, ela pegou, eu queria que fosse financiado.
E aí ela pegou e falou, Sabrina, você ganha dinheiro. Às vezes em que eu vou pra lá eu vejo, você ganha dinheiro. Você não precisa financiar nada comigo. Junta seu dinheiro. Você vai gastar isso, você vai gastar isso, isso e isso. É tanto que você precisa ter. Junta que você consegue. Não precisa financiar. E eu juntei, financiei, não financiei e fiz. Fiz. Alguns dias eu entro em detalhes. Por enquanto é só uma apresentação. E aí depois veio a segunda vez em que eu ia colocar os seios. E aí eu pedi financiamento pra ela porque me faltava uma parte. Ela falou, junte seu dinheiro. Você tem capacidade. Você chegou aqui nessa rua faz pouco tempo. E com menos de um ano você já colocou silicone no seu bumbum. E eu sei que você vai conseguir o dinheiro para colocar seu peito tranquilamente. E assim foi, eu dependi de ajuda sim. Eu pedi pra minha mãe conversar com meu pai pra me emprestar um cartão de banco de uma conta bancária que ele não utilizava. E que eu ia depositar o dinheiro ali. E ele aceitou. Me deu o cartão, me deu a senha. Eu coloquei o dinheiro e através de um cheque especial eu consegui fazer o mais rápido possível. E paguei tudo certinho, tudo bonitinho, não ficou nada pendente. E aí quando eu coloquei os seios, a gente começou a ter meio que uma aproximação, porque eu passei o repouso lá na casa deles. Eu lembro que enquanto eu tava anestesiada, parece que ele veio conversar comigo. E eu tenho vagas lembranças por conta da anestesia. E aí eu tinha um trato cordial com ele a partir daí. Cordial que eu digo é mínimo. Se eu encontrasse com ele lá dentro, eu dava oi, bom dia, boa noite. Isso. E até mesmo porque ele continuava me tratando no masculino, continuava usando um nome morto. E aí, beleza. De morar com as minhas amigas, eu fui morar sozinha, independente, aí consegui colocar minhas próteses. Isso daqui já tá virando um assunto só do que aconteceu ali naquele contexto. Consegui colocar minhas próteses, também com a ajuda de um ex-namorado meu, que foi maravilhoso. Eu não dei tanto valor a ele quanto ele deveria. Mas é porque eu não me sentia suficiente pro homem que ele era. Eu reconheço de que ele era muito pra mim e que eu não soube ser muito pra ele, mas que procurei dar o meu melhor e não enganar ele. Eu fui muito clara em tudo. E posso dizer que foi o melhor namorado que eu tive? Não. Posso dizer que ele foi o segundo. E tudo bem. Depois que eu coloquei os seios, aí me veio a oportunidade de vir pra cá. Porque eu conheci meninas que vinham pra cá. Conversei com uma delas, porque queria vir financiada através dela. E aí ela pegou e falou, eu acho que você tem capacidade de ir sozinha. Pesquisa passagem, pesquisa isso, pesquisa aquilo, pesquisa não sei o que, e você vai conseguir. Eu pesquisei tudo. E aí comecei a juntar dinheiro. Só que eu tinha um cliente muito poderoso, segundo ele conhecido, um arquiteto. Eu tinha 17 anos quando conheci ele, através do meu primeiro ensaio fotográfico para páginas de job. E aí o fotógrafo me apresentou a esse arquiteto. Era ele, a esposa dele, que já era ex-amante de um outro casamento que ele teve, o arquiteto. E eu nos encontrávamos nós quatro, o fotógrafo, eu e o casal. Ele tinha 65 anos, o arquiteto. Muito, muito dinheiro. Ele me propôs fazer uma viagem com ele. Fomos fazer a viagem, todos nós.
para Canoa Quebrada, no Ceará. E uma viagem mágica, foi incrível. E através dessa viagem ele me fez a proposta de ou ele pagava a minha viagem para cá, ou ele me daria, enfim. Eu vou deixar para contar isso depois. Eu já tô querendo soltar aqui o mais babado. Através dele eu cheguei aqui. Uma das meninas que eu conheci lá nesse período em que eu fui trabalhar em que tinham se mudado pra esquina da rua da casa dos meus pais, ela já tinha vindo pra cá. E aí eu conversei com ela, porque minha melhor amiga, até hoje, é a amiga dela. Eu já não tenho mais vínculo com essa garota. E eu perguntei pra ela se eu podia ficar na casa dela, que eu tava indo com dinheiro, que eu podia pagar, né, o aluguel pra estar na casa dela. E que queria começar a trabalhar lá. E aí ela aceitou, e assim foi como eu cheguei aqui. Cheguei aqui, passei quase 4 anos direto, e foi onde eu decidi voltar pro Brasil a primeira vez. Passei um tempo lá, aconteceram algumas coisas, eu voltei pra cá. Voltei pra cá e passei só 6 meses, porque me aconteceram outras coisas e aí eu tive que voltar pra lá pra buscar refúgio. E aí voltei pra lá pra buscar refúgio no pior momento da minha vida, no momento mais complicado, mais difícil, mas eu consegui ir adiante, mesmo que incompreendida, mesmo que sem um tratamento psicológico, e mesmo que com toda a diversidade, toda a confusão mental que eu tinha, eu voltei a estudar quando eu voltei pro Brasil em 2015. Voltei a estudar, terminei meus estudos, concluí, que também preciso contar como foi. E daí eu consegui meu segundo trabalho formal. O primeiro eu tinha conseguido lá em 2013, porque a rua já não estava dando tanto, eu tinha passado por alguns casos. E aí consegui meu primeiro trabalho porque eu fui numa feira de emprego. Feira de emprego essa que era lá no centro de São Paulo, no Anhangabaú. Viaduto do Chá. E aí consegui um emprego no supermercado, no hipermercado Extra. E aí tal, aí foi onde aconteceu esse intermédio, eu voltei pra cá a segunda vez. E vai ficar confusa essa parte, viu? Vocês que lutem pra entender. Voltei pra cá a segunda vez, aconteceram as coisas, voltei. E terminei os estudos, consegui meu segundo trabalho registrado, que foi como telemarketing. Antes de conseguir esse trabalho registrado, eu fiz uns outros trabalhos. Enquanto eu estava estudando, eu trabalhei em um restaurante que está aí no bairro do Limão, chamado Triângulo Mineiro. E trabalhei lá como saladeira, mas foi um curto tempo, porque estava muito pesado, eu não estava dando conta das tarefas de casa, eu estava morando com os meus pais. Não estava dando conta das tarefas de... Às 7 da manhã eu tinha que estar no restaurante. Ficava no restaurante até as 2 da tarde. Chegava às 2 da tarde, eu queria fazer lição, alguma coisa? Não, eu tinha que arrumar a casa. Porque a casa estava uma desordem, que eu já tinha arrumado no dia anterior, mas estava uma desordem porque os adultos daquela casa se comportavam como crianças. E não faziam nada, não tiravam nem um copo do lado do sofá. E... me desculpem. São temas sensíveis. E beleza. Não consegui continuar no restaurante. Terminei meus estudos e consegui esse trabalho no telemarketing. Eu consegui levar esse trabalho durante 1 ano e meio, que foi onde eu tive uma crise total não sei, de ansiedade, suponho, porque eu fiquei toda travada, eu comecei a chorar, eu não conseguia andar, eu não conseguia respirar. E me levaram para outro prédio, me deixaram lá algumas horas sob cuidados da enfermeira, até que eu pude voltar. Isso era o primeiro atendimento, no primeiro atendimento daquele dia. E aí
Só que isso também teve gatilhos do porquê aconteceu, algumas ameaças de alguns clientes e até sócios, sócios não, os gerentes das lojas em que ligavam pra gente fazer o atendimento. E a empresa não queria fazer nada, porque eu queria essas ameaças para que eu pudesse fazer algo, tomar alguma atitude, e a empresa não me deu respaldo. Além da transfobia que eu passava, viu, pelo telefone. Tô escutando essa voz, eu não sei nem o que é, não sei se estou falando com um homem, com uma mulher, não sei nem que raio que é você, eles falavam. E, enfim, insatisfeitos com a empresa, despejavam a raiva em mim, que era atendente, que era a ponta, né, o elo entre a empresa e o cliente. E aí eu não aguentei, não suportei, e acabei saindo de lá desse emprego, e tentei um outro emprego, onde eu até participei do período de experiência, que era de crédito consignado. Eles, quando disseram que eu passei no teste, né, no período de experiência, que era de 15 dias, pediram uma documentação para me registrar. E era uma empresa evangélica, de evangélicos. Quando eu levei a documentação no dia seguinte, eu trabalhei. Quando chegou no fim do expediente, eles me devolveram os documentos e falaram: me desculpa, foi um erro, você não passou no teste, você não atingiu a meta que a gente precisava. Como não? Eu já estava fazendo atendimento presencial, já tinha gente vindo fechar negócio comigo diretamente, que saía da sua casa para fechar comigo um empréstimo. E tudo bem, eu saí de lá arrasada, completamente arrasada, e eu falei: eu tenho que voltar pra rua. Isso foi em novembro de 2017. E aí veio 2018, eu perdi meu melhor amigo, minha melhor amiga. E foi um baque muito duro, eu não estava conseguindo trabalho e eu já estava entregue à colocação. Eu estava usando para tentar fugir de toda a insatisfação, de todo esse caos que era a minha vida, sabe? Basicamente era uma empregada dentro de casa, não era ouvida, não tinha as minhas necessidades atendidas. Enfim, eu com 49 quilos só, hoje eu tô com 63, 65. E aí voltei pra rua a me expor. Eu não tava ganhando nada, lógico, pele e osso. Tava ganhando basicamente nada. E ainda passando por perigos, sabe? As colegas de trabalho, algumas que são de fato criminosas e muitas vezes resbalam sobre a gente. Ou até mesmo se a gente vai estender a mão para um deles que está machucado ou que está desacordado e vamos fazer, dar algum suporte, elas depois retaliam. Eu lembro que eu já peguei o cliente delas deixarem ele desacordado no carro e eu acordar, dar água pra ele e eu sair dirigindo o carro dele e deixar ele na casa dele, eu trazer pra minha. E aí quando ele acordar no outro dia que ele estivesse melhor, ele pegava o carro dele e ia embora e se quisesse me dar alguma coisa bem, se não me desse, tá bom, tá de bom tamanho também. Porque a minha intenção era tirar ele daquele contexto para que coisas piores não acontecessem, que não levassem o carro, por exemplo. E então eu procurei fazer minha parte. E aí, por sorte, eu tive uma grandíssima amiga que ela mora em Curitiba e ela me fez a proposta: você quer vir pra Curitiba? Tô vendo que você tá meio tristinha aí e tal. E foi num dia que eu tinha, sei lá, que eu tinha subido no meu Facebook, ela se sentiu identificada. E a gente começou a conversar, ela também me falou das questões dela. Aí ela falou: vem pra cá, amiga, se você puder. Eu não tenho, se eu tivesse o dinheiro da passagem, eu te mandava pra você vir pra cá. E trabalhar pela internet, né, e não na rua. Porque tá muito perigoso, não tá rendendo, o que rende hoje é anúncio.
E nesse mesmo tempo, uma outra amiga minha, grandíssima amiga, que foi a primeira menina com quem eu morei dentro desse apartamento em Barcelona quando eu cheguei aqui a primeira vez. Foi a menina que me apresentou o primeiro lugar onde eu trabalhei, onde eu fazia horas, né, um puticlube, onde eu cumpria horas, fazia 12 horas de trabalho no mínimo. E me deu a minha independência, porque até então meu celular estava nas mãos de outra pessoa, e essa pessoa às vezes pegava os clientes para ela, se passava como se fosse eu, sabe? Porque tínhamos alguma semelhança até hoje. Algumas pessoas, se eu pintar meu cabelo de preto, tem gente que ainda me confunde com ela. E teve um menino no Brasil que queria me bater. Ele queria me bater porque ele me confundiu com ela. E complicado, complicado. Logo na primeira vez em que eu voltei pro Brasil, lá em 2012, o menino queria me bater porque eu parecia com ela, porque ele me confundiu com ela. E, enfim, essa minha amiga, que eu morei junto, que me deu a abolição, que me fez crescer, me fez aprender na marra o idioma, me levou nesse lugar, e aí o dono do lugar pegou e falou, eu vou te dar um tempo de experiência. Você tem 15 dias pra aprender espanhol. 15 dias, porque aqui você precisa conversar com ele, você precisa ter lábia. Falei, 15 dias? Paco, o nome dele. O senhor assim, fortão, sabe? E eu falei, 15 dias, Paco, tá aí. 15 dias eu vou estar falando espanhol, pode ficar tranquilo. Apertei a mão dele, ele falou, quero só ver. Se em 15 dias não falar, é rua. Falei, tudo bem. Comprei um notebook, comecei no notebook conversar com outras pessoas, escrever e tal, fazer videochamada e tal. E sempre prestando atenção e perguntando para os clientes as coisas, os significados e tal. E fui aprendendo, comecei a falar com eles. E então eu pude ficar ali, trabalhei durante anos ali. Trabalhei, eu acho que 2008, 2009, em 2010 eu já não podia mais trabalhar lá. Não. Já pro finzinho de 2009 eu não podia trabalhar lá. Por outras questões. Que envolvia boy, e esse boy tinha um caso com o novo dono, porque o Paco já tinha saído de lá. O dono desse local tinha um casinho com o meu namorado, que não era um namorado legal, era um namorado tóxico, infiel e complicado. Hoje em dia ele é uma nova pessoa, eu acho. Eu espero. Espero mesmo. Mas acredito que sim, porque ele tá casado, já faz uns quantos anos com a menina. Tem uma relação saudável, me parece. E fico feliz por eles. E aí trabalhei lá, nesse local. Foi onde também comecei a usar cocaína. Porque muitos clientes eram colocados e os que mais pagavam eram esses. No primeiro dia em que eu decidi, foi depois de 3 meses que eu tava aqui quando eu decidi. Quando eu me vi com obrigações, com aluguel de 1.350 para pagar. E contas super altas em Barcelona. E aí eu falei, não tem outra solução. Se eu quero juntar algum dinheiro, eu não vou conseguir na manhã, não. Vou ter que me colocar. E aí no primeiro dia que eu decidi, pá, me veio um cliente bonito, com muito dinheiro. 23 horas eu passei com esse cliente. Saí de lá louca, perdida. Já tinha saído nesse estado uma única vez, que eu vou contar pra vocês, minha primeira experiência com essa droga. E eu tinha prometido pra mim que eu jamais voltaria a fazer. E aí eu saí desse cliente, eu tava com dinheiro, ele ainda queria me deixar a moto como penhora, viu? E eu falei, não. Não, querido, acabou por aqui, acabou seu dinheiro, acabou tudo. E aí eu só falei pra minha amiga, porque eu não conseguia nem falar, eu não queria olhar pra cara das pessoas, tava morrendo de vergonha. Eu botei o óculos e falei, amiga, me chama um táxi, por favor. E aí ela me chamou um táxi. Eu entrei nesse táxi e fui pra casa. E eu lembro que eu fiquei ali chorando durante uns 2, 3 dias. Porque eu tava ferindo, né, os meus princípios, a promessa que eu tinha feito pra mim mesma, de que eu não ia mais tocar nessa droga. E pra
vocês verem como é. Eu tinha um rechaço e mesmo assim eu me vi viciada por ela. Depois de um tempo, quando eu achava que tinha controle sobre ela. E na realidade as drogas são assim, você acha que você tem controle e você não tem controle algum. E aí tudo bem, depois desses 4 anos, eu tô dando tantas voltas, gente. Tantas voltas que eu já tô perdida. Voltando ao assunto do porquê eu tava falando. Essa minha amiga, com quem eu morei junto, que eu tô contando toda a história, de que ela me deu a abolição e tal, ela me fez a proposta. Ela falou, Sai, eu tô vendo que você tá na rua, como é que você tá, amiga? Eu falei, amiga, eu não tô bem, eu tô na rua, passando um monte de perrengue, uns problemas aqui, e eu não consigo minha independência, sabe como é morar com os pais e fazendo PG na rua é mais complicado, eu não me sinto bem, e ela, você não tem vontade de voltar pra cá? Eu falei, lógico que eu tenho, só que eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. E ela me fez a proposta, ela falou, Sabrina, eu te empresto. Eu falei, amiga, eu tenho que renovar meu passaporte, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Ela falou, eu te mando. E aí ela me emprestou. Essa minha última volta pra cá em 2018 foi toda a base de empréstimo da primeira mulher com quem eu morei aqui na Espanha. E por isso é muito importante a gente plantar sementes e ser generosa com as pessoas, porque a gente não sabe no futuro o que pode acontecer, que você pode vir a precisar, e não só pelo fato de você precisar, talvez essa pessoa também precise de você em algum momento, sabe? E você pode ser a única pessoa que vai, não digo nem financeiramente, mas trazer uma luz, trazer uma palavra, trazer um abraço, trazer uma escuta, um ouvido. Isso é importante também. E aí foi assim, eu voltei, só que aí eu voltei pra Inglaterra, passei lá na Inglaterra 6 meses. E da Inglaterra eu voltei pra cá, pra Espanha. Eu primeiro fui pra Madrid, de Madrid eu fui pra Bilbao. Fui pra Bilbao, em uma casa que eu já conheço, que é mais ou menos um pensionato, sabe? E que depois eu tenho que me aprofundar nessa questão. E voltei pra cá, conheci Lugo. Passei uma semana em Lugo. Achei linda, me apaixonei pela muralha romana que tem aqui na cidade, que é uma das muralhas romanas mais bem preservadas. E depois eu fui pra Corunha. Em Corunha, que é uma cidade maior que essa que eu fui com dinheiro contado, eu fiz todo o investimento e tal, e voltei de lá pra cá com 30 euros. Por sorte, a pessoa que tinha me alugado o quarto aqui em Lugo me deixou voltar de novo pra pagar depois. Eu consegui pagar no dia seguinte da minha chegada. E aqui foi onde eu criei raízes. Depois eu saí desse apartamento que eu tava e vim morar pra cá. Faz 5 anos que eu tô nesse apartamento aqui, que eu compartilho com um amigo, um grandíssimo amigo, um espanhol, que me apoia em tudo, é um companheiro, sempre tá por aqui por perto, e não temos problemas em quanto às divisões, tanto de limpeza quanto de alimentos, e não temos questão alguma quanto a isso. Ele me deu um sobrinho maravilhoso, que é o cachorrinho que ele tem, um boxer. E vivemos aqui, os 3. Essa é a minha tranquilidade. Isso é o que eu chamo de bem-estar. Não tenho luxo. Não desejo ser rica. Não desejo ser famosa. Não desejo ser a melhor. Não desejo ser a mais bonita. Não desejo ser a mais simpática.
mas eu também não quero ser a pior. Isso eu tenho claro. Eu tenho claro de que eu não quero ser uma pessoa impagável, eu não quero ser uma pessoa mentirosa, eu não quero ser uma pessoa má, eu não quero ser uma pessoa agressiva, eu não quero ser uma pessoa violenta, eu não quero ser uma pessoa de mau caráter. Isso é o que eu tenho certeza. E vou continuar aqui com vocês, me apresentando cada dia mais. Se esse vídeo ficou confuso, além de longo, sinto muito por você, você que lute. Mas agradeço quem tirou o tempo pra ver isso, todo esse filme, porque já estamos em 1 hora, eu acho. Esse filme, resumo da minha vida. E por aqui eu vou deixando, porque ainda viram muito mais histórias. Eu preciso contar detalhadamente para vocês muitas outras que estão aí englobadas nesse meu resumo. Eu acho que com os apontamentos, com essas perdidas que eu dei, essas voltas que eu dei contando algumas situações que não vinham muito ao caso, já deu para perceber que tem muito mais aí que essa só a pontinha do iceberg. Não é nem a camada total que a gente consegue ver na superfície, é só a pontinha mesmo, o topo do iceberg. E a gente vai se aprofundar com o tempo. Eu deixo aqui um beijão pra vocês. Peço novamente que vocês se inscrevam, que deixem o seu joinha. E, enfim, que vocês também visitem o canal da minha amiga Luísa Marilac, porque se isso está na pior, porra, o que quer dizer tá bem? Vocês podem comprar um desse também na lojinha da Marilac. www.lojinhadamarilac.com.br. Vocês podem comprar leques, canecas, produtos de sex shop. O livro autografado dela, que é basicamente o nosso inário, a nossa bíblia trans. E que muito do que aconteceu na vida dela se repetiu na minha vida e se repete na vida de muitas de nós, mulheres trans, mulheres travestis. E deixo por aqui o vídeo. Chega, porque senão eu vou continuar falando até amanhã e vocês não vão assistir tudo isso. Eu tenho certeza. Dê seu like, sua inscrição, compartilhe com quem vocês acharem necessário compartilhar. E sou muito novinha aqui nesse lugar, mas eu vou encher muito o saco de vocês, podem ter certeza, viu? Se hidratem e até a próxima, viu? Beijo, doçuras. Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.